eu sou o Kaique aqui da Auto Miami e hoje a gente vai falar do SUV mais potente da história da Lamborghini, o Urus SE. A identidade de design do Urus SE ela mudou totalmente. E uma coisa que é interessante a gente falar é que ela faz menção até a outros modelos antigos e novos da Lamborghini. Então aqui a gente tem um mix de tudo, desde as linhas angulares da Aventador até a traseira com um acabamento em plástico que remete aos Gallardos de primeira e segunda geração e também o novo design em Y da Lamborghini, que traz uma linha um pouco mais agressiva e um pouco mais semelhante com o Revuelto, com o Temerário e com a linha mais atual da marca. Passando aqui para a lateral do Urus, eu quero falar de algumas coisas que são bem interessantes para vocês. Vamos lá. Parte de freio, a gente tem um dos maiores freios, disco de freios presentes em um carro urbano já feito em série, que são 440 mm em carbono cerâmica, pinça de 10 pistões, ou seja, a gente tem um motor, a gente tem quase um motor de Huracan aqui nas pinças de freio dianteiras, né? E uma coisa que é interessante a gente falar, é um carro que pesa mais de 2,5 toneladas e freia de 100 a 0 em 33,5 metros, ou seja, é uma distância de frenagem muito curta. Outra coisa que é interessante a gente falar é da distância entre eixos, tá? O Urus ele tem algumas peculiaridades e algumas funções que ajudam até mesmo na manobrabilidade e na pegada mais esportiva do carro, que a gente já vai falar. A gente tem uma distância de 3,3 metros. Passando aqui para a parte lateral, a gente ainda tem as linhas atenuantes que fazem referência tanto ao Revuelto quanto ao Aventador, que é esse Y que acompanha aqui a lateral. E na parte das rodas traseiras a gente tem uma coisa que é muito interessante, que são um estressamentos independente do eixo traseiro. Ou seja, o eixo traseiro ele vira, as rodas elas não necessariamente viram juntas, então fazem um movimento diferente e eles viram até 3 graus para dentro. Isso é uma coisa muito interessante. Antes da gente ir para o interior, eu queria falar um pouco da traseira do Urus SE, que também mudou bastante, tá? A gente tem essas novas lanternas, né? Essa nova traseira, e uma coisa que eu falei para vocês que faz referência a Gallardo é essa gradinha em plástico que a gente tem aqui, que remete ao Gallardo de primeira e segunda geração. Outra coisa que a Lamborghini teve muito cuidado de fazer, e uma coisa que eu achei muito interessante, esse carro, por ele ser híbrido, ele tem uma diminuição muito grande, né, nas emissões emitidas pelo motor V8 a gasolina que está lá na frente. Então a Lamborghini ela teve o cuidado de fazer, na verdade, um escapamento diferente das outras Urus que a gente nunca tinha visto na Lamborghini até então, que eles, além de eles terem um pouco mais de barulho, né, eles emitem um pouco mais de barulho que os modelos anteriores, eles têm uma tecnologia com 2 ressonadores estilo Helmholtz, que deixam o ronco do carro um pouco mais agudo. Olha que legal, a gente tem 2 quadrados aqui embaixo que fazem parte dessa parte do escapamento, que são os ressonadores que eu estou falando para vocês. Então assim, isso dá uma dinâmica, uma identidade para o carro, para esse V8 totalmente diferente do que a gente tinha nas outras Urus, né, nos modelos anteriores. Então eu acho isso muito interessante, é uma coisa que faz bastante diferença para quem está pilotando. Esse carro ele tem uma configuração bem diferente, tá? Que particularmente para mim eu acho perfeita, que é a cor standard desse carro chama Nero Elene, que é um preto meio perolizado, que no sol ele tem pequenos tons dourados, é bem interessante. E vamos lá, na parte interna, né, a gente tem uma configuração Ad Persona. Eu vou explicar para vocês o que é isso, mas o Ad Persona é um estúdio meio que bespoke da Lamborghini, onde você configura o carro da maneira que você quer. Isso é muito interessante também, a gente vai mostrar o que esse carro tem de Ad Persona. Mas vamos lá, uma coisa que vale a gente falar que é a blindagem, esse carro é blindado pela CART com Full Tension, ó, o adesivo aqui da Ultra Exo, que é bem interessante. E vamos lá, configuração interna, Nero Age, que é esse preto mesmo, né? É o preto mesmo, da Lamborghini. E esses detalhes em verde, é o verde Scandal, que é uma cor especial, uma cor nova, uma cor super atual, que a Lamborghini está trazendo tanto para a parte externa quanto a parte interna, né? Então tem esse detalhe verde que é até um pouco sutil, combina com a esportividade do carro. E vamos lá, passando aqui para o painel, a gente, como trata-se de uma Urus SE, a gente tem uma nova identidade, um novo sistema de multimídia, né, que eu já vou falar um pouquinho para vocês, e alguns detalhes são bem interessantes, tá? O que mais esse carro tem de opcional? Teto em Corsa Tex, detalhes em Corsa Tex, que é a Alcântara da Lamborghini, que é uma Alcântara que é um pouco mais leve, né? Então isso ajuda na diminuição de peso do carro. Outra coisa que a gente tem também aqui é a parte de som. Aqui a gente tem um sistema de som Bang Olufsen. Olha que legal, o alto-falante em preto também faz parte do pacote Ad Persona. Olha que top. Aqui a gente tem 21 alto-falantes, um subwoofer e 1.600 watts de potência, uma sonoridade absurda, tá? Vamos lá, passando aqui para a parte do painel, a gente tem um sistema bem interessante que lembra bastante o layout dos Audis e tal, que é esse
esse sistema aqui de painel digital, onde você consegue controlar o que você consegue ver. Como a gente está no modo Corsa, ele muda, foi para o Sabia, ele muda, vai para o Terra, ele muda. E aqui no Estrada, aqui você tem alguns detalhes como autonomia e tal. Ele vai mudar também no Sport para o Corsa. Olha que legal. Parte de multimídia do Urus SC, ele também teve uma atualização, então aqui a gente tem a tela um pouco maior do que nas outras versões, né? O layout continua sendo bem semelhante ao que é o MMI da Audi, isso é muito fácil, isso é muito simples, isso é muito intuitivo de você mexer e de você navegar. Então basicamente aqui a gente tem um layout bem bacana, onde você tem informações do carro, dispositivo, a parte de multimídia em si, configurações, a telemetria da pista que você está andando se você quiser, a própria navegação oferecida pela Lamborghini, e aqui a gente tem um layout do carro, olha que bacana. Então aqui você consegue configurar tudo, desde o ADAS, assistência de condução. Esse carro ele também conta com luzes ambientes, você consegue escolher a luzinha por aqui. Parte do Lamborghini Anima, você tem acesso ao menu, olha que legal, aos modos que eu falei para você, o modo da suspensão, e você consegue configurar o Ego, que é o modo individual do Urus SE. Então é bem simples, bem fácil e bem prático. Aqui também a gente já tem Apple CarPlay, então você consegue conectar e espelhar seu telefone aqui. Uma coisa que é interessante também, a parte do acabamento, são essas costuras que a Lamborghini faz. O carro ele tem um painel todo em couro. Aqui você não encontra nada de plástico, cara, tirando obviamente os botões. Isso é muito interessante, isso é muito bacana. O carro ele tem um ar de superioridade muito bacana. Olha que legal, gente, vou mostrar aqui também os tweeters subindo do sistema Bang. Isso é uma coisa bem interessante. E o pessoal fala, por que isso sobe? É só por beleza? Não. Aqui a gente tem sensores e esses sensores leem o motorista e o passageiro. Então, qualquer movimento que você faz com a cabeça, como esse carro tem aquele sistema já, o Dolby Atmos, que ele cria um campo tridimensional em cima de do motorista e do passageiro, no caso aqui da frente. Então, ele lê. Então, se você está com a função Surround ativa, você consegue ter um Surround 100% perfeito. Isso é muito bacana. Como manda o figurino, botãozinho de caça, o carro já está ligado, gente. Como aqui a gente tem o Urus SE, ele é um carro híbrido plug-in, o carro ele liga no elétrico ou liga no Ego, dependendo do que você configurar aqui. Mas se você quiser ouvir um pouco do V8, você vem aqui e coloca no Sport, que ele já vai ligar. Olha que bacana. Então aqui no Anima você controla todos os modos, desde estrada, o Sport e o Corsa, né? Que é o modo para você andar na pista. Aqui você tem o Sabia, terra e neve, né? Que é areia, lama e neve. O carro ele se adapta, né? De acordo com o solo. Afinal a gente está num SUV que tem também uma pegada off-road, por mais esportivo que ele seja. Então é legal isso aqui. Nesse manete do lado a gente tem o modo 100% elétrico. Olha que legal. E voltando aqui para o Sport, a gente tem dois modos, que é o Recharge, onde o carro ele vai funcionar em prol de recarregar a bateria através da frenagem ou através também do motor recarregando o sistema elétrico, igual tá aqui que eu vou mostrar para vocês, olha que bacana. E aqui a gente tem a configuração que é tudo que dá. O que é tudo que dá? Anima no Corsa e sistema elétrico no Performance. Então aqui a gente vai ter acesso aos 800 cavalos que o carro tem, né? E pronto para você fazer o launch control e sair aí passando por cima de tudo e todos. Uma coisa que é interessante a gente fazer também, olha que legal, é dar detalhes da configuração. Uma coisa que é clássica na Lamborghini é isso aqui, ó. Olha que bacana. A assinatura da pintura, como vocês podem ver aqui, ó, Nero Elene, que é a cor que eu falei para vocês, que é a cor externa do carro. Na motorização, o que torna esse Lamborghini um carro tão especial? E aqui a gente tem a vitrine máxima de tecnologia do grupo Volkswagen. Por que eu estou querendo dizer isso para vocês? Esse motor é um motor que já é conhecido na linha Audi e Porsche, que é o EA825, é um motor in-house, né, do grupo Volkswagen. Só que ele tem algumas peculiaridades que tornam esse motor um motor muito especial e muito versátil, tá? Vamos lá começar com a primeira delas, é o seguinte. Aqui a gente tem um V8 biturbo, né, turbo compressor. Uma coisa que é característica nas Lamborghinis é a ordem de queima de ordem dos pistões, e a arquitetura desse motor ele é um tanto quanto diferente porque ele é um Hot V. O que isso significa? Que ele é um V8 invertido, onde as turbinas ficam na parte de cima e a admissão fica na parte de baixo. Teoricamente isso teria que ser o contrário no motor V8 convencional. E aqui a gente tem uma coisa muito interessante, que é a questão do sistema híbrido, né? Esse carro ele tem um motor elétrico de 192 cavalos que fica entre o câmbio de 8 marchas e o V8, que ajuda a tracionar as rodas dianteiras e traseiras, né? Dependendo do modo de condução que você procurar.
E aqui a gente tem um V8 biturbo a gasolina que gera 618 cavalos, né? Totalizando 800 cavalos, fazendo esse carro ser o SUV mais potente da história da Lamborghini. Se vocês curtiram o Urus SE e quer saber um pouco mais sobre eles, vem para Auto Miami, esse carro está disponível aqui com a gente. Tem mais curiosidades sobre ele? Vem para cá!